Bom dia a todos. Então, eu vou ficar aqui em pé para visualizar vocês e vocês também me enxergarem. Então, não quero bloquear a visão de ninguém. Então, vou fazer uma pergunta. Antes, os intérpretes estavam aqui sinalizando. O que isso representava para vocês? Pareciam gestos? Parecia mímica? Para quem... o que vocês acham? Mímica? Ou é uma língua? Levanta a mão quem acha que é uma língua. Muito bem. Então, vocês reconhecem esse trabalho, né, como uma língua. Então, a língua brasileira de sinais, essa língua que ele está possibilitando a acessibilidade de vocês, que eu estou utilizando agora essa língua. Então, como é que eu teria acesso, contato através da língua portuguesa? Através da língua portuguesa escrita. Então, eu quero mostrar para vocês, eu não sei se vocês, como é que eu vou descrever isso exatamente para o Felipe, mas se trata de uma charge de dois homens tomando café e um dos homens escreve num papel perguntando para o surdo se ele sente falta da capacidade de ouvir. Então o surdo responde para ele que não. Você sente falta de ser surdo? Então o homem ouvinte responde: bom, eu nunca fui surdo. E depois ele se dá conta, sim, que aparecem, né, dá a entender que ele ficou envergonhado e tal, ficou constrangido, porque ele entendeu a situação. Então, ele não sente falta, o surdo não sente falta dos sons, porque nunca escutou. Então, vocês utilizam os sons para formar palavras e para processar o pensamento de vocês. Nós criamos através da... Não são gestos, mas da gestualidade do movimento, e isso é algo que é compartilhado também com os ouvintes. Vocês não falam somente com a boca, vocês também apontam, vocês usam o corpo para se expressar. Então, nós, surdos, utilizamos essas condições para criar sinais. Então, essa conversa, né, a gente já iniciou, que se trata de uma língua. Então, qual é a condição da língua de sinais, da língua brasileira de sinais? E vocês são falantes, né, os falantes da língua brasileira de sinais. Vocês são falantes da língua portuguesa escrita e eu utilizo a língua portuguesa escrita na modalidade escrita. Bom, Libras é uma sigla que significa Língua Brasileira de Sinais. Então, é uma língua que foi reconhecida através de uma lei federal de 2002 e também foi uma conquista dos movimentos surdos através da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, a FENEIS, que em parceria com outras instituições realizou pesquisas na área da linguística, também na área da educação, e teve envolvimento de várias pessoas, surdas e ouvintes, tendo como objetivo a educação bilíngue das pessoas surdas. Atualmente, ainda há uma negociação com o Ministério da Educação no sentido de, bom, existindo os movimentos surdos, que conseguimos a lei de 2002 e depois, em 2005, conseguimos um decreto regulamentando essa lei. A partir desses movimentos, como é que eu vou dizer, os surdos, eles não se reconhecem como deficientes. O reconhecimento dos surdos é como uma minoria linguística e cultural. Vocês podem observar ali essas diferentes, como, por exemplo, deficientes auditivos, cegos,
pessoas cadeirantes, mobilidade reduzida, usuários de próteses. Os surdos utilizam outra língua. Claro que eles também utilizam a língua portuguesa na modalidade de escrita. Pode passar para mim? Pode passar o slide. Então, o Brasil tem uma diversidade enorme assim, de línguas. Bom, tem a língua de sinais indígena, tem a língua brasileira de sinais, e tem vários contextos em que essa língua se faz presente. Então, os surdos utilizam a língua brasileira de sinais nas suas comunidades, na sua comunicação, e isso é um direito. Eu quero que vocês leiam ali aquele slide, vamos descrever também a imagem, que se trata de uma história em quadrinhos. Então, deixa eu me aproximar para conseguir ler. O primeiro quadrinho diz: "Oi, tudo bem?" E um sujeito aparece no primeiro quadrinho, e tem outro sujeito que diz: "Não, desculpe, sou surdo, não posso te ouvir." No segundo quadrinho, diz: "Então, como você consegue falar?" "Sou surdo e não mudo." E no terceiro quadrinho: "Se você é surdo, como conseguiu saber que eu acabei de te perguntar?" E no terceiro quadrinho, no quarto quadrinho e último, ele diz: "Não sou analfabeto, tudo que a gente fala fica aí em cima." Aí em cima que ele se refere é nos balõezinhos. Então o personagem estava lendo os balõezinhos e compreendeu o que o interlocutor estava falando. Pode passar. Aí. Então, o contexto educacional voltado para as pessoas surdas, a história dessa ideia do bilinguismo, ela começou dentro da escola especial. Mas, a partir da ideia de outros pesquisadores da área da linguística, se acreditou que a perspectiva devesse ser diferente, se devesse olhar para a cultura e para a língua, e por isso os estudos surdos se separaram desse contexto mais amplo de educação especial. Então, até agora, os surdos ainda permanecem dentro das políticas, dentro dessa perspectiva de educação especial. Mas as negociações com o Ministério da Educação são para que seja implementado, seja separado, né, as políticas bilíngues para surdos. E esse movimento de resistência dos surdos se dá por quê? Em que sentido? Na década de 90 se iniciaram um processo de inclusão escolar. O primado da inclusão fez com que os surdos passassem a ser incluídos na escola comum. Mas os surdos aprendem a sua língua fora do horário escolar, dentro das salas de recurso, então no atendimento educacional especializado. Então esse seria um espaço, uma sala de recursos ou multifuncional, em que os surdos deveriam aprender a sua língua. Os surdos não aceitam essa modalidade, porque o aprendizado da língua deve ser no contexto escolar e não num horário alternativo às atividades escolares. Então, o que nós surdos queremos? Nós queremos uma escola bilíngue, nós queremos uma escola bilíngue que seja também inclusiva, ou nós queremos uma sala, uma classe especial.
Então, a possibilidade de aumentar o conhecimento, de implementar o currículo das escolas bilíngues, a gente percebe que agora a Libras ela tem sido ensinada em várias disciplinas no ensino superior, nas licenciaturas, mas nas escolas esse direito é negado. Então, o Plano Nacional de Educação de 2014 até 2024, que foi aprovado em 24 de junho de 2014, ele institui, né, essa educação bilíngue, essa política de educação bilíngue como um direito de aprendizado dos surdos em sua própria língua. Não somente colocar um intérprete em sala de aula. O intérprete em sala de aula, ele, por exemplo, o intérprete é diferente, né, de um professor bilíngue, são atividades diversas. Então isso tem que ser compreendido. E o surdo tem o direito aos dois, ao acesso aos dois profissionais. Então, a área de conhecimento, por exemplo, que leve em conta a língua de sinais, tem que compreender diversos gêneros textuais, tem que compreender a gramática, tem também que compreender todas as outras disciplinas escolares. Então, a língua brasileira de sinais ela tem que estar coordenada com todas as outras disciplinas. E o nosso entendimento é o seguinte, que o aprendizado da Libras, por exemplo, vocês aprendem a Libras por 40 horas na disciplina obrigatória, e nessas 40 horas vocês têm capacidade de adquirir fluência em língua de sinais para dar aula para surdos. Então, o curso de pedagogia bilíngue, que é um curso que está sendo criado, né, instituído em todo o país, que é voltado para a educação de surdos, para a educação bilíngue. Também o Letras Libras, que é um curso de letras, né, que também vem sendo implementado. O decreto de 2005, que também institui a língua de sinais como a primeira língua do surdo, e tendo o surdo também a segunda língua como a língua portuguesa, prevê a criação desses cursos de formação. Aqui eu trouxe para vocês, são vários vídeos, uma videoteca, né? Então, um fenômeno interessante da comunidade surda é que a tecnologia ela ajudou muito no registro das produções dos surdos e a possibilidade de ter disponível, ter gravado, por exemplo, vários gêneros textuais para compreender os estudos gramaticais da língua de sinais também. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que a Libras não é algo fácil de aprender, não é somente decorar sinais. É uma língua complexa, assim como a língua portuguesa, assim como o inglês, assim como qualquer outra língua. Só para mostrar rapidamente para vocês, aqui nós temos um desenho explicando o desenho. É primeiro um homem sentado, que tem uma mosca incomodando ele, uma abelha incomodando ele. Então, ele joga uma pedra na colmeia das abelhas e depois as abelhas saem todas correndo atrás dele. Voando, né? Voando atrás dele. Então, vocês vão olhar a escrita, se vocês perceberem assim, a escrita do surdo, como é que o surdo vai escrever? Como é que o surdo descreveria essa história, essa pequena história em língua portuguesa? Pode passar. Eu vou fazer a leitura. Então, um aluno surdo descreveu dessa forma: homem, medo, abelha. Homem sentado, dormir. Chegar, abelha. Homem irritado, abelha, matar quer. Abelha ir casa, avisar família. Homem fugir rápido, medo, família, abelha. Então, alguns de vocês até riram, assim, mas
perceberam que tem erros de português, que não seguiu as regras gramaticais da língua portuguesa, mas, bom, vamos pensar lá no Decreto Federal de 2005, que é o Decreto 5626. Lá ele detalha muitas características e fala em respeito à avaliação da língua portuguesa. Então, esse aluno surdo, ele não vai ser avaliado exatamente na língua portuguesa padrão. Esse texto se trata de uma criança de 7 ou 9 anos, não me lembro, na verdade, faz tempo que eu tenho esse material, mas o que eu quero mostrar para vocês é que essa criança surda é usuária de Libras e foi capaz de produzir um texto organizado dessa maneira. Essa fala é de um índio, um homem indígena, né, que isso é muito parecido com a nossa luta em relação à língua de sinais. Então, a fala é a seguinte: não sei falar bem o português, na minha língua sou doutor. Bom, nas mídias em geral, principalmente nos programas de televisão, como por exemplo da Fátima Bernardes, existem sempre reportagens que tratam do implante coclear. O que eu quero mostrar para vocês em relação a esses convidados que falam sobre o implante coclear, por exemplo, uma menina chamada Paula Leffer. Essa menina, autor de um livro chamado Crônicas da Surdez, ela fala que ela relatou que a surdez a afastou da sociedade. Isso é um discurso que não confere com a nossa realidade. Bom, ela teve a experiência dela, ela cresceu em um ambiente ouvinte, e nós temos uma representação diferente em relação à surdez. Mas essa representação não é mostrada. Não é. Então uma pessoa que tem uma representação que não condiz com a nossa maneira de viver, dos surdos, que nós não nos afastamos da sociedade. Então, os surdos, a comunidade surda já entrou em contato, inclusive, com a Rede Globo, solicitando que fosse mostrado uma outra perspectiva também da surdez, que fosse mais positiva. Bom, o movimento surdo fala o seguinte, que é necessário romper com a lógica de que os surdos devem de que a Libras deve ser uma concessão, de que o português tem que ser um dever. Então, isso está muito atrelado à ideia do AEE de aprender a língua de sinais num horário alternativo. Então, e daí a necessidade de instituir nos currículos a disciplina de língua de sinais, assim como a disciplina de língua portuguesa. Então, resumidamente, eu queria trazer para vocês essa questão da política bilíngue e dos seus adventos. Então, por último, eu quero que vocês observem essa charge. Então, é um homem que estava palestrando em língua de sinais e depois, assim como as pessoas tomam água depois de falar muito, né? Esse homem, ele colocou cada uma das mãos em um balde de água para descansar as mãos.